Olá, seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as vias de administração dos fármacos dentro da odontologia. Quando a gente fala sobre administrações de fármacos, a gente lembra logo do que? Da via oral. Mas também existem outras vias que podem ser utilizadas, como a via sublingual, a via intracanal, a via submucosa e outras também em associação com outros profissionais, que é a respiratória e a retal também, tá? Mas a gente vai falar sobre essas vias que servem para a odontologia, mas também sobre outras partes da área da saúde. Então, se você faz fisioterapia, enfermagem, farmácia, fica aqui que esse conteúdo serve para você também, tá bom? Então, bora lá falar sobre esse assunto tão interessante da gente estudar. Para que os fármacos eles façam a sua ação, eles precisam enfrentar todas as barreiras orgânicas que o princípio ativo enfrenta no caminho do local em que ele foi administrado. E é sobre esses locais que a gente vai falar no vídeo de hoje. Cada via é indicada para uma situação específica. Cada uma apresenta vantagens e desvantagens. E para conhecer um pouco mais das vias de administração, a gente pode dividir em dois grupos: a via enteral e a via parenteral, a fim de identificá-las dentro da odontologia. Para isso, nós precisamos falar como funcionam para nós, dentistas, e também para os nossos futuros profissionais, colegas de profissão. Vamos falar então agora sobre as vias enterais. A via enteral, ela vem do grego éteron, que significa intestino. E essas são as vias orais, sublinguais e retal. Primeiro, a nossa queridíssima via oral. Então, quando a gente está prescrevendo medicamento lá, colocamos uso interno para fulano da Silva, 1 dipirona a 500 miligramas, 9 ou 12 comprimidos, né? Isso depende de quanta posologia você vai usar, de 8 em 8 ou de 6 em 6. Ingerir um comprimido por via oral. A via oral ela é de fácil aplicação e é a mais utilizada das vias enterais, tanto na odontologia quanto em outras partes da medicina, pois ela é segura, econômica e é bastante confortável, ou seja, não apresenta dor na sua atividade. A sua eficiência ela vai trazer uma via extensa em que os medicamentos são absorvidos de maneira mais lenta, de forma a reduzir assim a toxicidade medicamentosa. E a via oral tem como desvantagem não poder ser empregadas em casos de impossibilidade de deglutição segura do medicamento. Além disso, pacientes com náuseas, com vômitos ou até mesmo pacientes que tenham dificuldade de engolir certos tipos de comprimidos ou pacientes desacordados também não conseguem fazer o uso desses medicamentos por essa via, que é a oral. Mas a via oral ela também pode ser empregada além de cápsulas e drágeas, né? As drágeas são aqueles comprimidinhos bem pequenininhos. Quando a gente pensa em comprimido, a gente já pensa nas drágeas. Mas também podem ser empregados por soluções, por suspensões, elixires e os comprimidos, é claro, tá? Os elixires, quando a gente fala, a gente pode pensar no tipo de medicamento que tem um conta-gota. Seria exatamente isso, tá? Então, você pega o conta-gota, abre e despeja na boca, tá? Pra gente ficar mais fácil de lembrar, certo? Outra via que a gente tem na via enteral é a via sublingual, em que os medicamentos sublinguais são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual ou pelo assoalho da língua. E nessa forma de administração, o medicamento, em comprimidos ou gotas, deve ser colocados embaixo da língua e deve permanecer ali até a sua absorção total. Em alguns casos, na odontologia, a gente utiliza o medicamento via sublingual, certo? Principalmente quando a gente quer um efeito mais rápido. Então, a gente receita medicamentos por essa via. Essa vai permitir uma rápida absorção do medicamento, como eu acabei de falar, certo? Embora possa haver uma deglutição da parte do fármaco. Por quê? Porque eles são absorvidos pelo plexo sublingual, assemelhando-se a uma administração endovenosa, porém mais lenta, promovendo um efeito sistêmico em curto espaço do tempo. Outra via que a gente tem é a via bucal, por uma aplicação local em tecido bucal, que quando a gente pensa, a gente já fala o quê? Anestesia. É a via de escolha para a administração de fármacos locais,
como medicamentos em lesões de mucosa, como a nossa famosa benzocaína. Além disso, né, elas podem ser aplicadas sobre aftas ou sobre a gengiva. Anestésicos para bloqueio local da sensibilidade dolorosa durante a anestesia local. Então, já entra aqueles pacientes que têm pavor de agulha, que têm muito medo, além de pomadas e pastas. Então, nesses casos, em pacientes que realmente apresentam, né, essa sensibilidade à dor, a gente precisa analisar segundo o caso. Mas é claro, você tem um paciente que precisa fazer um tratamento de canal, você está com ele no seu consultório, você vai ter que aplicar pela via bucal, ou seja, fazer uma anestesia via bucal. Uma anestesia infiltrativa, uma anestesia interpapilar, enfim. A outra via que a gente tem é a via retal. Apesar dessa não ser diretamente usada na odontologia, é uma via útil quando há situações em que a via oral não tem uma possibilidade, como, por exemplo, quadros de incapacidade de deglutição. Essa via vai proteger o fármaco da biotransformação hepática, pois elas não são absorvidas pelo fígado. Quando os medicamentos são administrados por via retal, a gente chama e pensa logo no quê? Nos supositórios. E nem todos os medicamentos podem ser administrados por essa via. Por quê? Porque esses medicamentos podem ter efeito local ou sistêmico, mas a via retal ela não é bem aceita por pacientes sobre alegação de incômodo, muitas vezes restrições culturais, entre outras coisas, mas principalmente pelo preconceito. Então, quando a gente pensa assim, vamos colocar um supositório, e aí os pacientes não são muitos que aceitam, né? Infelizmente, a maioria acaba por não optar e prefere fazer com que a administração desses fármacos seja por outras vias quando há essa possibilidade. Então, a gente acabou de falar sobre a via enteral, agora a gente vai falar no outro grande grupo, que é a via parenteral. As vias parenterais, a gente tem o nome parenteral vendo de para um lado, mais entero, sendo as vias intravenosa, intramuscular, subcutânea, respiratória e tópica, além de outras, tá? E a gente tem também a via submucosa e a via subperióstica. Essas vias elas são utilizadas para infiltração de anestésicos locais, que são as mais usadas na prática odontológica. Além de anestésicos locais, também serem úteis para a administração de corticoides e outros fármacos que se esperam uma ação local. A outra via que a gente tem é a via intracanal ou endodôntica. Quem já tomou anestesia intrapulpar, ou você, dentista, que já deu, sabe que o paciente pula da cadeira em alguns casos. Ou aperta o olho assim muito forte, porque é uma via que o paciente já sente um pouquinho de dor. Mesmo que a gente aplique, né, para eliminar ou aliviar a dor, ela acaba incomodando um pouquinho quando aplicada. É uma via bastante familiar, pois ela é exclusiva da atuação odontológica, e a região de interesse, como a gente falou anteriormente, é o tecido pulpar, ou a região periapical, onde esses medicamentos são administrados interiormente ao canal radicular. Então, venho ali com a minha agulha e o meu anestésico, de preferência agulha curta, tá? Nesses casos, e aplico a anestesia intrapulpar, e muitas vezes o alívio é de imediato. O intrapulpar, ele é muito indicado, principalmente quando a gente não está conseguindo anestesiar. Aplica ele via bucal ou via submucosa e ainda assim a anestesia não está pegando, o paciente ainda sente dor, vamos para a via intracanal. Tira aquela cárie toda quando o dente já está aberto, meio caminho andado para você, só aplicar a injeção e faça teu trabalho, ou sua extração, ou sua endodontia, e bora mandar ver. A outra via que a gente tem é a via intraarticular, que é usada dentro da odontologia quando é necessário injetar medicamentos interiormente à cápsula articular na ATM, podendo ser usada para tratamento de processos inflamatórios locais. Há também injeções intraligamentares dentais, que podem ser consideradas como articulares, pois podem muitas vezes ser feitas dentro da gonfose. A outra via que a gente tem é a via respiratória. Essa realiza a administração em pequenas doses, com rápida absorção, e é uma via que se estende desde a submucosa nasal ou mucosa até os pulmões.
A via respiratória pode ser utilizada para efeito local, agindo como um descongestionante nasal ou até mesmo medicamento para asma, ou sistêmico, pela anestesia inalatória de interesse para nós, como a sedação por óxido nitroso, em conjunto com oxigênio, permitindo que o paciente permaneça acordado e responsível. Terapia com óxido nitroso, inclusive a gente vai até trazer um vídeo sobre isso, tá? Depois para vocês. Ela é muito interessante, né? Porém, só pode fazer por profissionais habilitados, mas ela é uma via que tem algumas vantagens e outras desvantagens também. Eu já tive pacientes que foram atendidos por essa via. Ela é ótima, né, para pacientes odontofóbicos, porque a pessoa vai estar consciente, mas ela vai estar tranquila, porém ela já tem um custo mais elevado, tá? Então isso deve ser levado em consideração para o paciente. A outra via que a gente tem é a intravenosa. Quando há a aplicação de medicamentos por essa via, essa pode variar desde uma única dose até uma infusão contínua, como aqueles medicamentos que se dissolvem no soro e ficam parados ao lado da cama do paciente. A administração do medicamento ela é realizada diretamente na corrente sanguínea por uma veia, podendo ser administrados em emergências odontológicas, tá? Tendo a precisão muito melhor da dose. Outra via que a gente tem é a via tópica. Esta via geralmente é utilizada para tratamento de afecções de pele e mucosas. Os medicamentos são apresentados em forma de pomadas, géis ou cremes e devem ser administrados somente no local onde há a lesão. A gente pensa em via tópica, a gente lembra logo da Oncilon, que é uma pomada muito famosa quando a gente trata esse tipo de medicações em mucosas, certo? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? Ou mandar pra gente e seguir a gente no nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. E também no nosso TikTok, @Resumo de Odonto. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, tá? Ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. E deixa o like aí embaixo se você gostar desse vídeo, que isso ajuda muito, muito, muito a gente. Tá bom? Então é isso. Valeu!